poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Santo imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tem piedade de nós. Open so
ainda e ainda em paz, roguemos ao Senhor. Kyrie eleison. Ampara-nos, salva-nos, tem piedade de nós e guarda-nos, ó Deus, pela tua graça. Amém. Comemorando Santíssima Mãe de Deus, puríssima, intercede por nós. Mãe de Deus, e sempre Virgem Maria, com todos os santos, encomendemos mutuamente uns aos outros e toda a nossa vida a Cristo Deus. Ó ti, Senhor. Porque teu é o domínio, teu é o reino, o poder e a glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amen. Ex apostellissimo itiam exegiu, que exiona di labi consu, sonima sieteu, paraclite agapem, salundas i alleluia. Nisti ex apostellissimo itiam exegiu, que exion, nisti passis Iesu, και τον Θεοκρατώμα σου πιανάτο, σώσον ημάς παράκλητε αγαθέ, ψάλλοντας η αλληλούια, εξ αποστελήσιμου ηθήν εξ Αιγείου και εξιών αντιλάβητός σου. Σώσον ημάς παράκλητε αγαθέ, ψάλλοντας η αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογεννήσιος και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διάθυνη μετέρων σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθενού Μανίας, από έτος εν ανθρωπίσας, σταυρωτήστε Χριστέ ο Θεός, θάνατον πατήσας. Ίσο της Αγίας Τριάδος, συντοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Kyrie eleison. Δικαίως. Αμήν. Υπε Αγία Θεοτόκε, πρέσβευε υπέρ
Αγίο Πνεύματι, και νικαίοι, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδεν, και επίσκεψεν την άμελον ταύτην, και κατάρτισεν αυτήν, ειναι φύτευσεν η δεξιά σου. Αμήν.
Por toda a terra se difunde, seu anúncio até os confins da terra, suas palavras. Os céus proclamam a glória de Deus. Leitura dos Atos dos Santos Apóstolos. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos os apóstolos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam sentados. E viram então uma espécie de língua de fogo, que se repartiram e foram pousar sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Estavam em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, acorreu muita gente e se maravilhava de que cada um o ouvisse falar em sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam sua admiração, dizendo: não são porventura galileus todos os que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia, próximas de Cirene, peregrinos romanos, judeus, prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Inici, torna-nos andi, bandito lao, aleluia, aleluia, aleluia. Verdadeiramente, ele é o profeta. Outros diziam, ele é o Cristo, mas outros discordavam. O Cristo pode vir da Galileia? Não está na Escritura que o Cristo será da descendente de Davi? Ele virá de Belém, o povoado de Davi. Daí surgiu divisão na multidão por causa dele. Alguns queriam prender, mas ninguém lhe pôs as mãos. Os guardas então voltaram ao sumo sacerdote e aos fariseus, que eles perguntavam: por que não o trouxeste? Responderam: ninguém nunca falou como esse homem. Os fariseus disseram a eles: vós também vos deixastes iludir? Acaso alguém do chefe dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemo, porém, um dos fariseus, aquele que tinha ido a Jesus anteriormente, disse: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir ou saber o que ele fez? Eles responderam: tu também és da Galileia, examine e verá que da Galileia não surge profeta. Jesus falou ainda aos judeus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminhará nas trevas, mas terá a luz da vida.
De todos nós aqui presentes e de todos os cristãos ortodoxos, lembre-se, o Senhor Deus, em seu reino, agora sempre e pelos séculos dos séculos. Teu arquissacerdócio, lembre-se, ó Deus, em seu reino perpetuamente, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Seguias que Gerasimon Synodu, Consiliturum nimi, Filimonos και Πολυκάρπου των Ιερονάχων, πάντων ημών των Θεία Χάρτη συνελθόντων, εν τη Θεία Μυσταγωγία ταύτη, μετά των οικείων ημών, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών, του Ιερού Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αδελφών ημών, των εν ανάγκες όντων, των εν ασθενεία, πικρά βουλία και εξορία, και εν πολέμου και εν φυλακές αδελφών ημών, μυστή Κύριος ο Θεός, εν η βασιλεία του πάντοτε νικαίη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. της Αγίας και Ιεράσιμων Συνόδου και των χειροτονισάντων μεν Αριστάρχου Ιωακήμ και Τιμοθέου, των προκατόχων ημών, νησί Κύριος ο Θεός, όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν, εν τη Θεία και Ιερά προθέση ζώντων και τεχνεόντων, νησί Κύριος ο Θεός, εν βασιλεία του πάντοτε νίκαιη,
εξαιώνας των αιώνων. Αμήν. Completemos nossas súplicas, Senhor, pelo dom precioso, para que possamos roguemos ao Senhor, por esta casa santa e por aqueles que nela entram, completos da roguemos ao Senhor, para que sejamos livres de toda a tribulação e a benignidade. Sem piedade de nós, e guarda-nos, ó Deus, pela tua graça, Pai, em nosso dia, pelo todo preceito sagrado, pacífico e pecado, supliquemos ao Senhor, um monte de paz, fiel guia, guarda nossas almas e nossos corpos, supliquemos ao Senhor, o perdão de todos os nossos pecados e transgressões. Supliquemos ao Senhor, os bens espirituais e a paz, supliquemos ao Senhor, Pai, na Deus celestial, supliquemos ao Senhor, e o fim da nossa vida seja cristão, livre de todas as humilhações, pacífico de boa defesa, diante do tribunal inimigo de Cristo. Supliquemos ao Senhor, comemorando a Santíssima, Puríssima, bendita e gloriosa nossa Mãe de Deus e Santíssima Maria, com todos os santos, encomendemos uns aos outros e toda a vida a Cristo Deus. Creio em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai, por quem tudo foi feito, o qual por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e se fez homem. Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu aos céus e sentou-se à direita do Pai, e novamente virá com glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. E no Espírito Santo,
Senhor vivificante, que do Pai procede, e que com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado, e que falou pelos profetas. E na Igreja, una, santa, católica e apostólica, professa um só batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos e a vida do século futuro. Amém. Αποστόλων, Φιλίππων, Ευαγγελιστών, Μαρτύρων, Ομολογητών, Κρατευτών και παντός πνεύματος,
δικαίου εν πίστη ετελείωνε. Serenos, Αναγία Σαχράντου υπερευλημένης, εν δόξου εσπίσιον Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, αξίον εστίνος Χριστός, Μακαρίζεσαι τίθε με τα πάντων ημών.
Spiritus, Domine felices et in Theon, Patera, che leghi, Patrimon, Agniastinto onomasu, perpetuum basiliasu, benedicto tudremasu, o Senhor anonquiptis Christ, donatum limon nebiusium docilissimo, que affisimenta ao filho limon, os que mis affirmet sofriletis simon, que mis senegitis marsis spirasmon, alarice in mas avanto ponido. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o poder, a glória, Pai, Filho, Espírito Santo, agora sempre, pelos séculos dos séculos. Senhor,
último festejo do Pentecostário, hoje, dia de Pentecostes. Esta oração, esta liturgia, esta apologia é muito importante na nossa vida para todo esse ano. Porque nós, no final da Divina Liturgia, vamos fazer a oração da Epíclesis, que é a oração para examinar o Espírito Santo. Muitos cristãos não conhecem. Eles falam do Espírito Santo, mas eles não conhecem o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E esta esta aparição do Espírito Santo foi apocalipticamente vários séculos para o ser humano, quando ele perdeu a possibilidade de aproximar e dialogar com Deus quando ele estava no paraíso. Por esse pecado do egoísmo e do individualismo, o ser humano perdeu a maioria das virtudes que Deus deu. Os cientistas, ultimamente décadas, encontraram da hipófise do cérebro atrás do cérebro do ser humano uma zona oscura, onde neste pedaço são apagadas, por isso está escura, apagadas coisas, virtudes que poderiam salvar muitos problemas do ser humano. Por exemplo, IASIS, terapias, visões, profecias, recuperações de várias dificuldades, superações. E nesse ponto, os cientistas reconhecem que alguns homens, alguns santos, têm estas virtudes, tanto que o ser humano não merece depois da revolta contra Deus. Mas a misericórdia de Deus escolhe pessoas. Assim, vemos santos que se não conhece a você, e você quando se apresenta, ele fala: olá, Maria, fulana de tal, seu problema é este. Isso significa que tem o Espírito Santo que ilumina e permite entrar na sua vida. Nós, com essa preocupação mundana, nós perdemos estas virtudes e não tentamos adquirir e louvar a Deus quando nós conhecemos estas pessoas. Não todos. A maioria, quando eles incurvem-se perante o epitrachilion histórico do padre ou do bispo, que ele tem virtudes, são beneficiados. Muitos são analisados e muitos recuperam problemas por meio de esta virtude da profecia. Então, o Espírito Santo não é uma magia. O Espírito Santo aparece desde a época
que o Moisés recebeu as placas e escreveu Pentateucos e escreveu a criação do mundo, ele fala em plural, e isso mesmo, fazemos, ou seja, não era uma força espiritual, era um conjunto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A teologia da Santíssima Trindade é profunda e temos que analisar horas e horas e horas e mencionar o Evangelho e dos Santos Apóstolos, mas uma é a verdade. Nós, hoje, comemoramos esta data especial, onde o Espírito Santo prometido, quando eu vou subir no céu, por isso fizemos análises do nosso Senhor, subiu em corpo. 550 pessoas, fala os Atos dos Apóstolos, estavam esperando embaixo quando o Cristo subiu no céu. Fenômeno que ficaram assim, babando. E os anjos acordaram. Ué, volta, vão para fazer o que ele mandou. Que estavam olhando. E ele subia. Prometeu. Depois que eu vou subir no céu, o Paráclitos, o Espírito Santo, vai descer aqui para ficar em todos os dias das suas vidas. Quem provoca para ser beneficiado do Espírito Santo? Aquele que tem profunda vontade ou o conhecimento, qualquer conhecimento, filosófico, científico, teológico, qualquer conhecimento, não ajuda. Não ajuda o Espírito Santo de assim. Quem ajuda? O coração puro, o arrependimento pelos pecados e a convocação. Eu vou amar o Espírito Santo para iluminar-me. E aí vem as virtudes. E para ser muito visto o Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele desceu com um trovão. Ele desceu com chamas, como são as lamparinas aqui, em cima das cabeças dos apóstolos, que estavam reunidos com medo, e a partir de lá deu as virtudes de evangelizar em todas as línguas do mundo conhecido naquela época. Os Atos dos Apóstolos, palavra hoje o apóstolo que estudamos, eram gregos, judeus, árabes, fíniques, eram israelitas, eram até romanos, eram politeístas, escutavam porque o apóstolo Pedro abriu as portas, as janelas e começou a fazer o sermão que todo é conhecido, chamando todo mundo para louvar o único Deus. E todos, em surpresa, falavam: como? Ele é analfabeto, ele é um pescador, ele é um judeu. Como ele fala em todas essas línguas? Ele não falava as línguas todas. Ele falava no idioma dele e os outros entendiam pelo Espírito Santo e a divina graça que iluminou, entendiam cada um na sua própria língua. Por isso, muitos cristãos agora que querem imitar, que é errado, é blasfemo, não é permitido, querem imitar essas línguas, falam a lamburnesca, falam coisas que não são legais, eles falam que são carismáticos. Carismáticos nada. Eu quero que você entenda na própria língua sua o que eu vou falar naquele idioma. Aí é difícil para eles mesmos. Mas eles falam coisas
que repitem coisas que entram em uma êxtase, que blasfêmia. Cai no ridículo. E existem pessoas que acreditam. Queridos irmãos, o Espírito Santo não é abracadabra. O Espírito Santo não é magia. O Espírito Santo é a voz e o sopro de Deus e a energia divina. Por isso, em Jerusalém, na Páscoa, temos o fenômeno nas santas da flora, Zama, que sai do Santo Sepulcro. E vou repetir, os gregos da Politécnica, do Politecnio, que pediram permisso para abrir o túmulo do nosso Senhor Jesus Cristo, que não era aquele que eles bezem e fazem letanias, é embaixo deste mármore, mas as almas saem por embaixo e aparecem em cima e pegam fogo os mãos do patriarca ou do bispo ortodoxo. Outros, o Espírito Santo não permite tirar o santa luz, porque o Espírito Santo é luz, ele não quer. E é ajuda. E muitos viram, somos testemunhas, e ficamos sentindo a energia do Espírito Santo. Por que aparece assim? Aparece assim para ver para você, apto para você ver como ele é afora da lei da natureza. Porque ele é o dono da vida. Por isso vamos pedir com muita oração, consagração, vamos pedir agora, no final, o que cada um de nós tem necessidade. Um tem necessidade da paz da família. Outro tem necessidade da saúde. Outro tem necessidade da sobrevivência. Outro tem necessidade. Por quê? Necessidade. Cristo falou: vou pedir para o Pai mandar o Espírito Santo e vai cumprir todos os pedidos de vocês. Basta acreditar, cessar o seu ego e a sua desconfiança para que o Espírito Santo pode fazer o trabalho dele. Que Deus abençoe. Que tu crono. Secret
et apopos eupisteos, qui agapis prosetete. Cada um fala sobre simplicidade. Nicolas, cada mais som aquele equilíbrio, sabe se não desce um lugar para ser mais próximo. Você dá a mulher. Não desce a mão. Vai. A nascer do meu som equilíbrio, Helena, no trabalho, som naquele equilíbrio, sabe se não proteger que não. Macho. Equilíbrio. Macho. Bom. Exato. Anastasia, trabalho, som naquele equilíbrio, sabe se não proteger que não. Maria, no trabalho, som naquele equilíbrio, sabe se não proteger que não. Helena, no trabalho, som naquele equilíbrio, sabe se não proteger que não. Patrícia, no trabalho, som naquele equilíbrio, sabe se não proteger que não. Não peça, eu vou ensinar. Marina, Salva Deus teu povo. cuidado com a criança. Salva Deus teu povo e abençoa a tua herança. Io me proposto all'infinito che la bonet mai curavantio che donetissima viti adiere torti amatros antica di mas e quando te Michele che se onas con eono Tem comungados divinos, santos, príncipes, imortais, celestiais, e pelos mistérios de Cristo, demos continuamente graças ao Senhor. Ampara-nos, salva-nos, tem piedade de nós e guarda-nos, ó Deus, pela tua graça. Amém. Para que nosso dia seja todo perfeito, sagrado, pacífico e sem pecado, encomendemos-nos mutuamente uns aos outros e toda a nossa vida a Cristo Deus. A ti, Senhor, odissio Gesmo Simon, che si dimostra che Carestia che prostinsi nella tua involumen, toda tri, che tu io, che tu hai Dio, me mantini che hai, che se onas con eono. Amém. De Deus, Padre nosso Senhor. Direto, Maria, Padre vosso. Senhor, que abençoas, que te bendizem, santificos que confiam em ti, salva teu povo e abençoa a doença, conserva a bendura da tua igreja, santifica aqueles que amam o Senhor da tua casa, purifica-os com teu divino poder, não abandone nós que te confiamos, dá a paz ao teu mundo, a tua igreja, aos sacerdotes, ao nosso governante, a todo o teu povo, porque toda excelente dádiva é dom perfeito em do alto, os de ti, ó Pai da luz,
πάντοτε νικαίοι και ουσιανός των αιώνων αμήν, δόξα τω Θεώ και ο δόξης, ο Αναστάσης των νεκρών Χριστός, ο Χριστός Θεοσημών, και στις πρεσβείες των Αθάν και των Ανομαγίας από την πρόστη χάρη του Θεού των Αγίου Τάπου, των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των 12 των Εβδομήτων Αποστόλων και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσει εμάς αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διεφών των Αγίων Πέτρων, κηρύξου της Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς. y comenzamos a oración vespertina, las 3 orações para a chamada do Espírito Santo e a igreja. Quem pode ajoelhar, ajoelha. Aqui no tapete, quem não pode, curva-se, assim recebendo a epíclesis do Espírito Santo. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νικαίοι και σε αιώνας των αιώνων. Amém. Santo Deus, poderoso e imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, poderoso e imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, poderoso e imortal, tem piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tem piedade de nós. Senhor, perdoa os nossos pecados. Soberano, perdoa as nossas iniquidades. Santo, cura e observa nossa enfermidade. Salva o teu nome. Querelaiso, querelaiso, querelaiso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Que teu é o reino, poder e a glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Paradoxas ημερών τα εθνικόντο εμπόλικαπή. Το πνεύμα το Υιόν κατήχθεν τις δόσεις, καθώς το θεϊκός του απέπτεξαν το φυσικά συνηγμένων των μαθητών του Χριστού εγένετο ηχος καθάπερ περωμένης βιαίας πνοής και κλήρωσε τον οίκον που ήσαν καθημένοι και πάντες ήρξαντο μέγεστε ξένης ρήγμαση, ξένης δόγμαση, ξένης διδάμαση της Αγίας Τριάδος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νικαίοι και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλε φουρώνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πλήρων, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χωρικός, έρθε και σκήνωσον ελειμήν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον κάση ημών. Επί και επί γίνονται στα γόνατα του Κυρίου
ανεξιχνίαστε, αναλύωτε, ανυπέρβλητε, αμέτρητε, ανεξίτακη Κύριε. Ο μόνος έχουν Αθανασίαν φως των απρόσιτων. Ο ποιήσας των ουρανών και την γη και την θάλασσα και πάντα τα δημιουργηθέντα εν αυτής, ο πρώτου αιτής και της πάσης τα αιτήσεις παρέχουν, σου δεόντα θα σε παρακαλούμε, δέσον τα φιλάθλου με τον Πατέρα του Κύριου και Θεού του Σωτήρου σου μόνο Ιησού Χριστού, που δει εμάς τους ανθρώπους, και διέπει την ιατέρα σωτηρία κατελθόν τους, εκ των ουρανών και σαρκοφέντος εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου, αϊπαρθένου και ειδόξου Θεοτόκου, ως πρόπερον μεν λόγιους διδάσκω, ύστερον δε ενέτηση υπογραμμών, και σταβιλής και αματολής και αναξίης δούλους. Δε ίσης προσφέρει να πιένα και γονάτων κρίσης, υπέρ των ιδίων αμαρτημάτων και των του λαού απνοημάτων. Αυτός ούν, καλεσόμεθάσε, εξαιρέτως δε την ημέρα τάφη της Πεντηκοστής, ενή μετά τον αληθήνε των Κύριων ημών Ιησού Χριστόν και ίσους ουρανούς κατεστήνε εν δεξιά σου του Θεού και Πατρός, κατάπαυσε το Άγιο Πνεύμα και της Αγίας Ατοματήτρες και Αποστόλης, ό και εκάθισε εφένα έκαστον αυτόν και εκπληρώθησαν άπαντες και εκπληρώθησαν άπαντες της αγενού του χάριτος αυτού και εράδισαν και έρες του ρώσες τα μεγαλεία σου και προφήτευσαν νυν ουν δεωμένων επάκουσον ημών και εμνήσιτη ημών των ταπεινών και κατακρίτων και επίσεψον της εχμαλωσίαν των ψυχών ημών την οικία συμπάθειαν έχουν υπέρ ημών πρεσβεύουσα. Δέξε ημάς προσπίπτοντας και ποώντας, το ημάτωμε επί σε, επιρρήφθημεν εκμήτρας απογασμός μικρός ημών, Θεός ημών σοι, αλότι εξέλιχον εματιότητα ηλέρε ημών, και γυμνόμεθα της βοηθείας, εστερήμεθα της πάσης απολογίας, αλλά χαρούντες της εκτιμής σου κράζουν, αμαρτίας νεότητος, ημών και αγνίας μήνυστης, και των κρυφίων ημών καθάρισον ημάς, μία απορρίψης ημάσης και γέρας, εν το εκλείπειν την ισχύν ημών, και μία καταλήψης ημάς, πριν ημάς στην γη να αποστρέψει. Αξίωσον προς επιστρέψε και πρόσχεση και εν ευμενία και χάρη. Επιμέτρησον τας ανομίας ημών, τας της υπηρμής σου και αντίθεση στην άπησον των κτηνών σου, το πλήθη των δυναμάτων ημών επίπληξον εξήψους αγίους. Κύριε, επί των λαών σου και τους περιεστώτας και αποκεντρωμένων των παρασού πλούσιων έργους επίσκεψε ημάς εν τη Χριστό πίσου, ρίσε ημάς εκ της καταδυναστείας του διαβόλου, ασφάλισε τη ζωή ημών και αγίης και ιερείς νόμους. Αγγέλο Χριστό, φύλακη, παρακατάθου των λαών σου, πάντες ημάς συνάγαγε εις την βασιλεία σου, όλος συγγνώμη, δώσει γνώμη, της ελπίζου συνεπισέ, άπες αυτές. Και ημί, τα αμαρτήματα, καθάρισον ημάς εν ενεργεία του Αγίου Πνεύματος, διάλυσον τα σκαθημών μηχανάς του εχθρού, αντιαπούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, ψυχότικη. Σαν Αγίας Εγγράντου και ευλογημένης εν δόξου της ημών, Θεοτόκου και Πατέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και έλειους και πάσαν τη ζωή μου, Χριστό το Θεό παραθούν εν λαών, σον καρεστήν το ελέη και σώζειν μας μυστέο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να περνούμε το Πατή και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιδένει Padre Señor, Κύριε ελέησον. Έτη και έτη κλείναντες τα γόνατα του Κυρίου δέχομεν. Segunda. Señor, Espíritu
como herança perpétua, que de modo visível, nos ele enviaste sagrados aos teus filhos apóstolos, sobre suas bocas lá, língua de fogo, com as quais toda a humanidade, cada um segundo seu próprio idioma, recebeu o conhecimento de Deus, cobre-nos com a luz dos teus filhos, ilumine modo com a luz, ilumina as trevas, livra-nos de todo erro e perseguição da língua de fogo, expansão sobrenatural, aumente em nós a fé, ilumina-nos, Pai, que proclamemos a tua divindade, reconhecendo que tu, o Pai e o Espírito Santo, és um igual em divindade, por ele fosse. Tu, portanto, ó esplendor do Pai, imagem de tua substância, natureza, fogo, sabedoria e humildade, admirado de pecador, ensina-me como e por que devorar, pois tu conheces a multidão dos meus pecados, das tuas misericórdias em mim, por isso apresento-me diante de ti, com temor, ainda sendo minha alma, endurecendo a mim na tua bondade. Dirija minha vida, tu que guias toda a criação com teu poder, com tua sabedoria, tua palavra, e que és o poço seguro dos que naufragam, faz conhecer o caminho que devo criar e com serve a meus pensamentos, espírito de sabedoria, e a minha ignorância, o espírito de entendimento, ó meus atos, o espírito de entendimento, temor a ti, renova-me, Senhor, o espírito de retidão, e com o espírito de fortaleza, da força, minha alma e com o teu Espírito de bondade, porque te é conveniente, de modo que mereça obedecer teus mandamentos, e curar sempre a tua presença, e examina tua grossidade, não permite que me engane com as aparências desse mundo, dá-me força para desejar sempre os bens eternos, porque tu nos disseste, Senhor, que tu, que alguém pede teu nome, serás concedido pelo Pai, por eterno contigo, por isso mesmo, eu, pecador, suplico a tua bondade, a vinda do teu Espírito Santo, a ti que és bom e misericordioso, e que, sem submeter-te ao pecado, serás passivo de nossa natureza, tu que olhas compulsivamente os que se inclinam diante de ti, por todo legado, por nosso pecado, porque tua clemência, ó Deus, se estenda sobre o teu povo, e que teu olhar do alto do teu santuário, volte-se para nós, edifica-nos com a folha da tua salvação, cobre nosso na tua estado, não te separa da obra das tuas mãos, sabemos que diante de ti só temos cometido pecado, mas só te adoramos, Senhor, não saberia adorar um Deus estranho, e não levando nossas mãos para o Deus, perdoa a nossa trata, apoia nosso jogo que é ajoelhado, te dirigimos, estenda a tua mão em nosso auxílio, recebe o Deus dos nossos trânsitos, como o incenso que sobre a ti, e que por tua grande majestade aceita. Ó Senhor, que livrar de toda cidade durante o dia, livre também do que se move nas terras da noite, serve a elevação de nossa mão, como a oferta vespertina, concede-nos que passemos sem pecado este dia, e que não sejamos covardes de mundo, livra-nos das tribulações e angústia ocasionadas por Satanás da humildade de nossos almas, e que o nosso coração seja corante, que o temível juízo, firma nosso corpo, que o temor assinala nosso benefício, a fim de que na tranquilidade do nosso olho sejamos também eliminados, penetração do teu juízo, apaga de nós toda a maldição, toda a paixão nociva, levanta-nos na hora da oração, firme na fé e com consciência de cumprir o teu mandamento. Protege-nos, salva-nos, tem piedade de nós, meu Deus, pela tua graça. Amém. Declina desta gonata, e que Deus vem
ó Cristo nosso Deus, coeterno com o Pai, luz e vida inextinguível, força criadora que por nós e para a nossa salvação cumpriste de maneira admirável o plano de nossa redenção, que rompeste as cadeias da morte e destruíste as portas do inferno, que venceste os espíritos do mal e te ofereceste a ti mesmo como vítima pura por nossos pecados. Ao entregar a morte do puríssimo corpo e isento do pecado, tu, por esse gesto glorioso e inefável, concedeste-nos a vida eterna. Ao descer ao Hades, destruíste as cadeias eternas, e os que estavam nas profundezas te viram subindo aos céus. Ó inefável sabedoria de Deus, auxílio inquebrantável dos que são provados, luz dos que estão nas trevas e nas sombras da morte. Tu, Senhor, Filho amado do Pai Altíssimo, luz eterna da luz eterna, sol de justiça, escuta a voz de nossas súplicas e dá o descanso às almas dos teus servos, nossos irmãos e irmãs falecidos, cuja memória recordamos neste momento. Pois tu, Senhor, és o Rei do Universo e governas com teu poder a terra, tu, Deus nosso Pai, e Senhor da misericórdia, o Criador de todas as coisas, em cujas mãos está a vida e o poder de fixar o momento da morte. Desceste aos infernos, e dele voltaste, e alegras com a esperança da ressurreição aos feridos com as setas da morte. Tu, Senhor do Universo, e Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra, que neste dia de salvação, dia de Pentecostes, nos manifestaste claramente o mistério da Santíssima Trindade, consubstancial e coeterna, indivisível, inconfundível e enviado sobre os teus santos apóstolos, em forma de língua de fogo, o Espírito Santo, vivificante, fazendo-nos pregadores da verdadeira fé e confessores arautos da única divindade. Tu nos achaste merecedores de te oferecermos penitências e súplicas neste dia salvador, pelos que estão prisioneiros do inferno, dando-nos grande esperança de que ficarão livres de suas penas e gozarão do teu divino consolo. Concede, Senhor, a nós, que humildemente suplicamos, invocamos o descanso dos teus servos falecidos, no lugar da luz, da tranquilidade e da paz, onde não existe a dor nem a despesa, nem a lamentação, e que suas almas sejam dos santos, pois não são os mortos que tornarão Senhor, e os que estão no inferno nunca se confessarão, mas nós, os viventes, te bendiremos e te oferecemos orações e sacrifícios penitenciais por suas almas. Deus eterno, santo e cheio de amor pela humanidade, que nos tornaste dignos de nos aproximarmos agora de tua glória inacessível, para louvar e glorificar tuas maravilhas. Perdoa-nos a nós, teus indignos servos, e concede-nos a tua graça, para que nos aproximemos de ti com coração humilde e te ofereçamos o hino. Άδεια βούς όσων ελέησον και διατήραξον ημάς ο Θεός και ησυχάρητη στον Αγίες Αγγλάντου υπερευλημένης εν δόξου δεσποινησιών Θεοτόκου και Πατρένου Μαρίας με τα πάντων του Αγίων ημών έξαντες σε αυτούς και αυτούς και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παρακόμεθα A ti, Senhor,
φύση και Θεός σας αυτή, μετά δε ταύτα εις ουρανούς άφησαν ελθόν, και εν τη δεξιά καθίσας του Θεού και πατρός, τότε θείων και Άγιον και ομόσιων και ομοδύναμων και ομόδοξων και συναΐνιον πνεύμα καταπέμψας, επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους, και δια της τούτου φωτίσας μεν αυτής, δι' αυτόν δε πάσαν την οικουμένη, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Παναμού Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων και Κουρανίων δυνάμεων των σωμάτων, των Αγίων Ενδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος ελεήμων Θεός. Διεφώνουν την Πατέρα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Στη ζωή του, στην πορεία του, στην εργασία του, στην οικογένειά του και αυτόν και τους οικείους. Χρόνια πολλά. As orações são 6. Leemos as mais principais e as 3 eu leí